As histórias estão nas nossas vidas desde que nos conhecemos por gente. Por algum motivo a gente se encanta e se conecta com essas narrativas. Mas você já se perguntou o porquê disso? O psicólogo Carl Jung justifica essa conexão através dos arquétipos, que encontramos em diversas formas dentro das nossas vidas, seja por marcas, filmes, histórias, mas existem diversas técnicas e maneiras para a gente contar histórias envolventes. A primeira coisa que você precisa é de uma ideia, um assunto para você materializar, colocar uma perspectiva dentro desse contexto. Hoje eu vou te contar a história do Carlos, um bicho preguiça de 3 dedos. Ele vive no topo de uma figueira milenar. As preguiças, elas carregam um ecossistema inteiro nas suas costas, abrigando mais de 80 espécies de artrópodes consigo dentro dos seus pelos. Um belo dia, Carlos estava descansando em cima da figueira. Então avistou seu amigo Jonas, um macaquinho brincalhão que vivia zombando de Carlos, falando sobre a sua lentidão, falando que ele não conhecia muito do mundo porque mal conseguia descer daquela árvore. Assim como vivia falando sobre o quão forte e temido era o leão, o rei da selva, que Carlos nunca tinha visto. Carlos, inocente, tinha o Jonas como um dos seus únicos amigos, porque mal dele descia daquela árvore, e o macaco era um dos únicos animais que conseguiam chegar até lá. Portanto, Carlos entrou na pilha do seu amigo e disse que desceria daquela figueira para desafiar o rei da selva, pois ele tinha um sistema de camuflagem único e garras super afiadas que o leão não seria páreo para ele. Enquanto Carlos começava sua descida lentamente da árvore, Jonas, o macaco brincalhão, correu espalhar fofoca para toda a floresta, que nunca tinha visto algum animal de outra espécie desafiar o leão. A notícia logo correu, os animais se juntaram para ver o espetáculo que aconteceria debaixo da figueira. Até que a fofoca chegou nos ouvidos do rei da selva, que logo foi enfrentar o seu desafiante. Carlos estava descendo com toda a sua coragem. Nos metros finais da sua descida, avistou a plateia. E então avistou um majestoso leão, a poucos metros de distância. O rei da selva chegava furioso, não pensou muito e foi logo ao ataque. Carlos não teve nem reação. Foi uma fração de segundos, desde o momento em que ele avistou o leão até sentir o bafo do grande felino de perto. O bicho preguiça já estava conformado com o seu fim, mas ele ainda estava lá, vivo, sem saber o que aconteceu. Abriu os olhos, olhou para trás e se deparou com o leão desmaiado a poucos centímetros de distância. O felino tinha sido atingido por um jabuti que caiu de cima da árvore e acertou a sua cabeça, nocauteando o grande rei da selva. O jabuti centenário que caiu da árvore saiu do seu casco e profetizou que esse ainda não era o momento de Carlos, a preguiça, dizendo que ele era a única preguiça daquela floresta, carregando um ecossistema inteiro nas suas costas. Todos ali dependiam dele para sua sobrevivência, inclusive o rei da selva e todos aqueles espectadores que estavam fofocando e assistindo o espetáculo. Carlos então subiu arrependido de volta para o topo da sua figueira, onde passaria os próximos meses comendo suas folhas verdes e suculentas. O leão acordou com amnésia e voltou para o seu bando como se nada tivesse acontecido. O jabuti ancião deu uma lição de moral no macaco trapaceiro, dizendo que ele nunca mais deveria fazer esse tipo de brincadeira. Já o macaco astuto, além de envergonhado, ainda se perguntava como que aquele jabuti teria caído de cima da árvore, porque jabuti não sobe em árvore. E a moral da história é... Geralmente, a moral da história vai da interpretação de cada um. Inclusive, deixa aqui nos comentários qual que foi a tua interpretação da moral dessa história. Na minha perspectiva, essa história é sobre os talentos individuais de cada um, o que a gente nasceu para fazer dentro do nosso ecossistema. E essa narrativa, nesse contexto aqui que eu te contei, ela é coerente com a nossa estratégia de marca da Taos. Não é uma história que eu inventei do nada, que comecei a falar de bicho preguiça, de leão, de jabuti. Isso tem a ver com a nossa narrativa em volta da sustentabilidade, em volta do ecossistema e o papel que cada DNA cumpre no ecossistema, não só os animais, mas também os humanos, esses personagens aqui da natureza, porque gera uma conexão maior
com quem realmente se importa com isso, assim como a gente. Isso é você produzir um conteúdo e construir uma narrativa, contar uma história a partir de uma estratégia de marca sólida. Então, se você quiser aprender mais como usar a tua criatividade ao teu favor de maneira estratégica, eu convido você a assinar minha newsletter lá no Substack. Toda semana eu vou te mandar algum conteúdo que vai envolver alguma coisa do meu interesse, geralmente voltado à criatividade, construção de marca, e a gente vai conectando e refletindo sobre alguns pontos da nossa vida. E o mais importante de tudo, se você estiver pronto para construir uma marca que carrega o teu DNA, seja uma marca pessoal, um ecossistema, uma empresa, um negócio, é exatamente isso que a gente faz aqui na Taos. Então eu vou deixar um link na descrição aqui com o nosso contato. Entra lá, preenche o formulário que a gente vai entrar em contato com você, porque o seu DNA pode transformar o mundo.